Oi, gente, tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre tudo o que aconteceu e também agradecer, primeiramente, a todos vocês pelas mensagens de apoio para mim e pro Fernando, tanto pelas redes sociais quanto mensagens enviadas. A gente recebeu todas elas e eu quero deixar aqui nosso agradecimento para todos vocês e explicar um pouquinho, tem muita gente querendo saber, né, que acompanhou toda a nossa história. E, bom, falando do que aconteceu, a gente entende que o Danielzinho foi um milagre na nossa vida, né? Primeiro porque a gente estava tentando engravidar há 3 anos, né? Iríamos fazer a fertilização e no último momento aconteceu de a gente conseguir engravidar de forma natural e já foi uma bênção. Mas essa última semana foi, né, onde tudo aconteceu. Então, eu comecei no domingo, dia 7 agora, né, de agosto, senti as dores, né, de parto, com 37 semanas, e na madrugada de domingo, né, então a gente foi pro hospital. A gente já sabia que o parto seria cesariana, porque ele estava sentado, então a gente já sabia que não tinha condições de ser parto normal. E chegando lá, eles fazendo todos os procedimentos, né, antes para verificar se já seria a hora mesmo ou não. Eles viram que o batimento estava diminuindo e aí já foi, né, para internar e fazer o parto. No fim, acabou sendo um parto de emergência, porque o que aconteceu, né? Houve um deslocamento da placenta e por causa disso não vai oxigênio, né, para o bebê, não vai alimento, não vai. Então, isso ocorreu, esse deslocamento, por isso que foi um parto de emergência, mas o que aconteceu? Pela gravidade da situação, o Danielzinho já nasceu sem vida, sem respirar, por causa desse deslocamento, né, pela falta de oxigênio. E eles tentando reanimar, fazendo todos os procedimentos, eu ainda não estava sabendo de nada disso, né? Mas eles fizeram tudo o que eles podiam fazer para reanimar, e a gente considera que foi um milagre, porque eles tentando de tudo, depois de 26 minutos, eles já tinham entendido que já não tinha mais como, né, um bebezinho ficar sem respirar por tanto tempo, mas depois de 26 minutos o Daniel volta a respirar, dando para a equipe médica e para todos uma chance de esperança, de vida. E ele voltou a respirar, ninguém entendeu nada, e aí ele foi para os aparelhos, né, para fazer tudo que tinha que fazer. E aí, durante esses dias, foram feitos vários exames neurológicos para ver o impacto da falta de oxigênio, né? E a gravidade é tão grande porque não tava, porque ficou tanto tempo sem oxigênio, não estava levando sangue pro cérebro, oxigênio, isso poderia causar sérias sequelas nele, mas ele não estava respondendo aos procedimentos, tudo que eles estavam fazendo lá, né? Só o coraçãozinho tava batendo. E nesses 2 dias a gente ficou ali na esperança, né, do milagre de acontecer, de tudo ficar bem. E, e aí ele ficou lá 2 dias na UTI, né? Foi no domingo o nascimento, ele ficou dia 7. E aí ele ficou 2 dias, a gente vendo ele todos os dias, falando com ele, conversando com ele, vendo o coraçãozinho dele lá. E mais no dia 9, foi diminuindo os batimentos cardíacos, e dia 9 ele se foi morar com Deus. E a gente entende tudo isso, não é fácil, né? Mas a gente entende. E a gente considera que foi um milagre, sabe? Só o fato dele ter voltado depois de 26 minutos. Os batimentos cardíacos foi diminuindo aos poucos, sabe? A cada momento ia diminuindo aos poucos. E até a equipe médica disse, né? Ele voltou para se despedir aos poucos de vocês. E eu falava muito pro Fernando, eu estou tão ansiosa para ver o rostinho dele. E ele, parece que ele voltou para isso mesmo, sabe? Pra gente ver o rostinho dele, se despedir dele. Ele cumpriu o propósito dele aqui. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes não entendem, porque propósito não é só quem vive 90 anos, né? Às vezes a pessoa viveu 2 dias, 2 anos, e ela já viveu, já cumpriu o propósito dela. É que a nossa mente é tão pequena que a gente não consegue entender, né? E a gente entende que o Daniel foi o nosso maior presente por tudo que a gente viveu, tanto na gestação quanto nesses 2 dias com ele. Foram os momentos mais incríveis, assim,
da nossa vida. Ele fez a gente sentir sentimentos, emoções que a gente nunca tinha sentido antes. Então, quando a gente vê, né, o Danielzinho se foi, ele não levou uma parte nossa, né? Uma parte de mim morreu com ele, não. Ele deixou uma parte dele com a gente. Uma parte de mim não morreu. E ao deixar uma parte dele com a gente, isso amplia o nosso tamanho, sabe? Por dentro, como ser humano, como pessoas. Então hoje nós nos tornamos pessoas maiores, cabendo esses sentimentos, sabe? De tudo que a gente viveu com ele aqui. E é difícil quando a gente fala assim, né? Temos que entender que foi permissão de Deus, tudo coopera para o bem, mas quando a gente vive na prática é difícil, né? Quando a gente fala, Deus, que seja feita a sua vontade, na verdade não é bem isso, a gente quer que seja feita a nossa vontade, a gente não quer aceitar, né? Não queria nunca que o Danielzinho fosse embora, peguei ele nos braços e não queria soltar nunca mais. Mas a gente tem que acreditar naquilo e viver naquilo que a gente acredita, né? Não só falar. Mas a gente acreditar que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos e tudo tem um propósito. E antes de tudo acontecer, quando a gente soube da gravidade, eu sentia o tempo todo no meu coração, sabe? Até comentei com o Fernando, a gente tem que estar preparado para tudo, para o sim e para o não. Eu sinto que tudo vai ficar bem. E nada mudou, sabe? Dependente do resultado, se não foi o que a gente queria, mas eu sinto que tudo vai ficar bem. É só uma questão de tempo, pode ser que a gente entenda, pode ser que a gente não entenda. Quem somos nós, criaturas, para questionar o Criador, né? Não que seja a vontade de Deus, que Deus não deseja isso para ninguém, mas foi permissão dele. E tudo coopera para o bem. Lá na frente pode ser que a gente entenda tudo isso. Acredito que não é sobre o porquê tudo isso comigo, não é sobre o porquê, não é sobre o pra quê, qual o propósito, mas é sobre o eu confio. Eu confio em Deus, eu confio que se tudo isso está acontecendo, é porque tem alguma razão. Não importa se eu não entendo agora, se lá daqui uns anos eu vou entender, se eu não vou entender, mas é trocar o porquê, o pra quê, para o eu confio. A gente confiar em Deus quando tudo vai mal, quando tudo vai contra o seu desejo, na dor, na ferida aberta, poder dizer eu confio. Não é fácil. Essa semana aconteceu muitas coisas que eu não consegui vir aqui antes, mas eu tentei por 2 vezes mandar uma mensagem para vocês e não consegui fazer o vídeo ainda. Então eu quis esperar, porque a gente não tem que ser forte o tempo todo, sabe? Não tem que mostrar que tá sendo forte o tempo todo, não estamos sendo forte. Tá sendo bem difícil, mas a gente se sente consolados, acolhidos por Deus, por todos vocês. Eu me senti muito amada essa semana por todas essas mensagens de vocês, me senti muito amada por Deus, eu sei que Ele tá cuidando da gente. E é aquilo, né? O tamanho da nossa dor vai ser o tamanho da nossa alegria. Então eu tenho certeza que a gente vai viver muitas alegrias e a gente vai lembrar dessa semana, vai lembrar do Danielzinho só com alegria, não vai doer mais, né? O Daniel é nosso filho para sempre. O que foi só o corpinho, mas a alma dele existe, a alma é eterna, a alma nunca morre. Então sim, sempre seremos pais do Danielzinho, tá lá no céu, né? Não importa, tem até uma frase que fala que pais não têm filhos mortos, né? Tem filhos, não importa se está no céu, se está na terra, qual país está. Então, o Danielzinho é o nosso filho, sempre vai ser, sempre vai ter o lugar dele na nossa vida, no nosso coração. A alma nunca morre e ele sempre vai estar vivo em nós. E a única coisa que eu pensava lá, ele na UTI e até depois, é só um sentimento de gratidão, sabe? Agradecendo a Deus por ter vivido tudo isso, por ter sentido tudo isso, tantas coisas boas. A gente tem 2 opções, sabe? Ficar pegado na dor, questionando por quê, era só uma criança, não entendo. Ou a gente pode apenas se apegar à gratidão por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente sentiu, por ele ter voltado, por eu ter visto o rostinho dele, ter beijado na mãozinha dele, no corpinho dele, no pezinho dele.
E eu prefiro ficar com o sentimento de gratidão do que o sentimento de dor. Assim a vida se torna mais leve, assim a gente pode passar por tudo isso de uma forma mais leve. E não é sobre tentar esquecer, sabe? Às vezes vejo as pessoas falando, ai, vamos tentar esquecer. Não é esquecer, porque a dor a gente não esquece. Quanto mais a gente quer esquecer, mais ela cresce em nós. Então, é acolher. A gente precisa acolher essa dor, essas emoções que a gente tá passando, né? A gente queria muito ele aqui, mas quando a gente acolhe, a gente dá um espaço dentro da gente pra dor. Quando a gente acolhe, ela vai diminuindo, diminuindo e vai embora, até que a alegria entre de novo, né? Então não é esquecer, é acolher. Então a gente prefere ficar com esses momentos de gratidão e não questionando, porque não cabe a gente questionar. Nós somos pequenos demais para entender o que acontece. Tem coisas que vai muito além, né, dos nossos pensamentos e a gente não tem respostas. E nesse momento a gente só precisa confiar, confiar que Deus está no controle de tudo, controle das nossas vidas e que tudo vai ficar bem. E é isso. Muito obrigada a todos mais uma vez por tudo. Me senti muito amada por vocês e que a gente possa levar a vida, né, com esse olhar de gratidão, independente do que acontece, que possamos ser gratos a Deus. O Daniel foi um presente, um milagre na nossa vida e que a gente possa sempre olhar com gratidão, independente das circunstâncias, e nunca perder a fé, nunca perder a esperança de que Deus cuida de nós e que tudo vai ficar bem. Obrigada a todos.